Se você vende serviço, você provavelmente já passou pelo perrengue de precificar o seu serviço, né? O seu próprio serviço. Então, colocar um preço ali, colocar um valor, você estipular o preço que o seu cliente vai achar justo ele pagar, você pensar em qual que é um valor justo também para o seu serviço aos olhos do mercado. Então, além de tudo, você também precisa ver como que o mercado ele precifica o seu tipo de serviço. Você também precisa saber se o seu cliente já fez orçamento com outras pessoas, com outros profissionais, com outras empresas. Precificar o próprio serviço não é uma tarefa fácil quando você está começando a vender algum serviço na internet. Eu sei que vai ter uma galera que está começando agora a vender ou já vende há alguns meses, mas ainda tem dúvida em como precificar da forma certa o seu próprio serviço. E claro, né, hoje em dia está muito mais fácil com o IA, então se você pergunta para a IA, ela provavelmente vai te dar um valor que tá na média ali, né? Geralmente quando eu pergunto só para, né, para testar, para ver quanto que ela vai dar para o meu serviço, geralmente ela dá um valor estratosférico, né? Um valor muito acima do que eu acho que faz sentido ali, até do que eu acho que o meu cliente vai achar interessante, né? Achar justo de pagar pelo serviço. Mas hoje em dia tem, né, várias ferramentas para te ajudar nessa precificação, nessa tarefa árdua aí de você colocar um preço no seu próprio serviço. E, inclusive tem várias calculadoras, né, também de precificação, né? Onde você coloca o seu aluguel, sua conta de luz, conta de água, alimentação, cartão de crédito, enfim, você coloca todos os seus gastos fixos ali. Tem umas que deixam colocar um gasto variável também, né, em relação ao serviço que você vai prestar. E aí você faz uma conta da sua hora, né, quanto que vale a sua hora. Você precisa fazer um cálculo das horas faturadas que você tem no seu mês aí, geralmente, né, em média. Geralmente vai de 100 horas a 140 horas, 150 horas. Você faz um cálculo com o salário ideal que você quer ganhar por mês também. E aí você acha o seu valor hora. Aí você faz um cálculo inteiro com os seus gastos fixos, né, com o total dos gastos fixos. Aí você coloca na proposta ali, ou, né, clica um botão na ferramenta e aí ele vai te dar um valor específico para aquele serviço, né? Mas geralmente não é tão específico assim, não é tão personalizado quanto a gente queria, né? Ou a gente queria que fosse. Então é uma ferramenta que todo mundo pode usar ali, todo mundo pode tirar algum proveito da ferramenta, mas claro que você sempre vai ter que entrar ali e fazer de novo a porra do cálculo, e se mudar alguma coisa também de valor dos seus gastos fixos, você vai ter que colocar de novo, e a ferramenta provavelmente não vai salvar os seus gastos, né? Porque não é uma ferramenta que você baixou, né? É só um navegador ali, qualquer coisa que você achou ali na hora. Então a minha ideia aqui nesse vídeo é muito simples. Eu vou fazer, né? Na verdade eu vou terminar um sistema que eu comecei a fazer aqui, que é uma calculadora de serviços, eu dei esse nome aqui, que você vai ter toda a personalização, todo o controle que você precisar para justamente ter esses valores dos seus serviços, né? Ter esses cálculos na palma da sua mão aqui no Notion, totalmente de graça, né? Não precisa pagar nada. E quando mudar alguma coisa, né? Quando mudar algum valor, alguma conta que você fizer, também você vai conseguir mudar ali direto. Ele vai mudar o valor total do seu serviço, do seu valor por hora também. E o sistema ainda vai te deixar criar orçamentos dentro do próprio sistema aí, do próprio Notion, para você exportar aquela página do orçamento ou então publicar na internet e mandar para o seu cliente direto. É um sistema realmente que eu tava fazendo assim só de brincadeira, né, para justamente fazer esse vídeo aqui. Eu tava meio que preparando ele, porque eu sabia que ia ser um sistema completo, esse sistema que ia demorar para fazer. Então agora nesse vídeo aqui eu só vou terminar com você e vou te mostrar todas as funcionalidades dele para você conseguir precificar os seus serviços, conseguir saber o valor exato, justo do seu serviço, tanto para você quanto para o seu cliente, e mandar para o seu cliente direto com um orçamento que vai ser feito com informações meio que automatizadas essa precificação. Para você ter aí muito fácil na palma da sua mão, sem precisar ficar usando ferramentinha de navegador, ficar usando uns sites que vão ficar te mostrando anúncio ali e tudo mais. Então, se você tiver na palma da sua mão isso aí, na sua própria conta do Notion, de graça, seria muito melhor, eu imagino, certo? Então aqui, como sempre, nos meus vídeos onde eu faço sistemas, eu mostro a minha listona de sistemas aqui, de templates, né, que você pode baixar qualquer um deles que você quiser. Eu vou deixar a playlist aqui do canal de Notion, que você vai achar todos esses vídeos aqui, né, cada sistema eu tenho um vídeo específico mostrando como que faz ele, organizar ele, consegue cadastrar as coisas ali, consegue usar da melhor forma possível. E aí eu faço, né, eu mostro como que eu fiz também no próprio vídeo, né, eu mostro na íntegra ali, né? Praticamente ao vivo eu fazendo. Então, se você quer ou aprender o Notion ou tem interesse em algum desses templates aqui, desses sistemas, é só você entrar ou na minha loja de templates do Gumroad, que eu vou deixar aqui na descrição também o link, ou você entra na minha playlist de Notion e você consegue ver todos os sistemas que eu fiz lá, certo? Mas nesse vídeo aqui a gente vai fazer esse aqui, ó, que eu já até coloquei aqui no fim da lista.
nossa calculadora de serviços. Assim que tá, por enquanto, o nosso início, né? Então, dos meus objetivos para esse vídeo aqui é justamente fazer essa página inteira. Então, eu vou fazer um dashboard, né? Vou te mostrar eu fazendo um dashboardzinho aqui padrão de sistemas que eu faço. Não vai ser lá essas coisas, né? Porque é um sistema que ele não tem muita coisa visual, vamos dizer assim, né? Porque só tem custos fixos, aí é um cálculo que ele vai fazer com o seu valor hora, e depois ele vai, né, criar um orçamento para você, automatizado, e você vai conseguir mandar para o cliente com um documento ou exportado em PDF ou publicado na internet. A ideia é simples, mas eu vou te mostrar aqui o passo a passo que eu fiz, né? Então, primeiro eu criei a base de dados de custos fixos. Então, você pode ver que tem aluguel, tem água, alimentação, luz, internet, gás, telefone, condomínio. Tem coisas que não é fixo nessa lista, né? Obviamente, mas eu preferi deixar aqui a alimentação, por exemplo, né? Você vai gastar sempre um valor diferente todo mês. Aí luz também pode ser diferente, né? Internet geralmente é a mesma coisa. Aí água também depende, software também depende muito. Mas por que é interessante você ter essa ideia dos seus custos fixos, né? Porque você vai justamente ter uma base de quanto que você precisa cobrar por projeto, né? Então, a ideia de você saber, por exemplo, esse mês eu só vou conseguir um cliente. Então, eu tenho um lead só esse mês, já é, sei lá, metade do mês, eu não vou conseguir nenhum outro cliente, então eu preciso pagar as contas, então eu preciso cobrar mais nesse serviço aqui. E você, né, tendo essa base do quanto você gasta, mesmo que não sejam custos fixos, você vai ter essa base. Então isso aí vai te ajudar a precificar também. E aí aqui embaixo também tem gasto, telefone, condomínio, contabilidade e plano de saúde. Então eu coloquei várias coisas aqui. Você pode ver que a soma já tá dando aqui embaixo, ó, 3.160. Qualquer coisa que eu mudar aqui dentro, ó, por exemplo, vou mudar a água, subiu para 100, aí já mudou para 3.180, que eu subi 20 reais. Aí o aluguel, por exemplo, vamos subir para 2.400, já subiu para 3.690. Aí se eu voltar, 3.090, era isso, né? Não, é 3.160, isso. Certo? Então, essa aqui é a base de dados padrão, só para a gente criar essa base de gasto que você tem aí, de custos fixos do mês. Aqui é uma outra página que eu fiz só para fazer justamente organizar, né, esse cálculo aqui. Então, você coloca o seu salário desejado, né, ou o seu prolabore aí. Aqui as horas faturáveis por mês que você tem, né? Então, acho que a maioria dos empreendedores, né, a maioria das pessoas não faz esse cálculo aqui, mas eu coloquei uma média, né, que a gente geralmente tem, que é justamente tirando os fins de semana e tirando todas as coisas que não são trabalho durante o dia, né? Dá mais ou menos umas 5, 6 horas de trabalho diário, né? Alguém que trabalha no geral, assim, né? Em média. Óbvio que vai ter gente que vai trabalhar muito mais, óbvio que vai ter gente que vai até trabalhar menos, né? É o que é difícil, mas dá aí 5 horas por dia. Isso aqui dá por mês, tá? Então são 120 horas faturáveis por mês. E aqui a fórmula que a gente vai fazer. Aqui é só um exemplo, né, que eu dei, que a gente vai fazer os custos fixos mais o salário desejado, que é esses 5.000 aqui de cima. Eu fiz só de exemplo para a gente ver. Essa soma aqui do custo fixo com o salário desejado vai ser dividido pelas horas faturáveis, que vai dar o nosso valor hora mínimo, né? Então, esse aqui é a sua base de valor que você precisa cobrar por hora. Então, você vai fazer uma consultoria, você vai dar algum tipo de serviço que você vai usar a sua hora ali no geral para entregar algum valor para o seu cliente. Você sabe que o valor da sua hora é esse aqui, que é a quantia que a gente fez. Então, aqui eu peguei os meus custos fixos, 3.200, que você já viu aqui, ó. Eu aumentei 40, né? Mas só porque eu não quis colocar nenhum outro custo aqui, então aumentei 40 só para facilitar a nossa conta. Aí 5.000, que é o meu salário desejado, e dividido por 120, que é as minhas horas faturáveis por mês. Só para eu ter essa ideia de quanto que eu sou capaz de trabalhar, né? E aí eu consigo dividir também por outros projetos, certo? Então essa página aqui é só para isso mesmo, só para a gente entender como que vai funcionar essa dinâmica aí de fazer as contas. Agora sim a gente vai pro espaço que vai juntar tudo isso, né? Então eu criei aqui o de orçamentos, né? A nossa base de dados de orçamentos vai ter algumas coisas aqui, ó. O geral ele vai trazer um monte de número para cá, que é só do custo fixo, e você vai também cadastrar algumas coisas aqui. Então, por exemplo, eu tenho um orçamento, eu vou criar até um outro só para você ver como que vai ficar. Então aqui, ó, novo orçamento. Eu vou colocar orçamento 2, cliente fulano, serviço tal. Beleza, a gente tem o orçamento 2 aqui. Aí, uma coisa, né, que você já deve ter percebido, se você já viu alguns outros vídeos aqui do canal, é que essa página de orçamento aqui, ela pode ser relacionada, ela pode ser conectada com várias outras bases de dados. Então, eu coloquei aqui em cima, por exemplo, ó, o cliente. Mas como você viu aqui no começo, que esse sistema aqui que eu vou criar,
que eu vou terminar nesse vídeo com você, ele só tem 3 páginas e só 2 delas são database, né? São bases de dados, e não tem nenhuma que é cliente aqui. Então você já viu que aqui o cliente a gente só vai colocar o texto, né? Então eu coloquei aqui fulano 1 é o meu cliente. Aí já apareceu aqui do lado também. Por que que eu vou fazer assim, né? Para justamente não encher tanto o sistema, né? Se eu quisesse realmente fazer um sistema completão desse aqui mesmo, para deixar o negócio nos trinques, assim, eu faria uma base de dados para cada tipo de propriedade que eu tiver aqui, para cada tipo de relação que eu conseguir fazer aqui. Então eu tenho uma relação com o cliente, então eu posso criar ali uma de clientes, inclusive tá aqui, ó, o meu CRMzinho, você consegue usar o CRM também, se você já tem o acesso a esse aqui, que eu tenho uma base de dados de clientes aqui. Então você pode ver que eu tenho o Cláudio Fonseca, eu tenho o Djavan, eu tenho o Neymar, eu tenho uma galera aqui, ó, aí clientes. Então essa base de dados aqui é a de clientes que você pode usar também. Também tá lá na minha loja de templates, essa do CRM. Você consegue achar muita coisa de graça aqui no canal, então as dicas que eu vou te dando aqui você consegue fazer sozinho. E é até legal para você também ir treinando, né? Usar o Notion e testando como que é o seu estilo de criar sistemas também, né? Você vai vendo como que você consegue se organizar melhor. Então vai fazendo os testes aí por si só. Aí aqui, beleza, já cadastrei o meu cliente. Aí, horas estimadas. Vamos dizer que esse serviço aqui que eu vou, né, dar para o meu cliente, ele vai dar umas 40 horas, vai. Então não é um serviço tão grande, não é tão pequeno também. Então eu estipulei ali 40 horas de trabalho. Beleza. Você vê que os custos fixos mensais ainda não teve nada, né? Eu vou mostrar por quê. O valor hora mínimo, vamos dizer não, né? Ele tinha que puxar lá da minha página, né? Mas como não tem nada, então vai ser o 70 aqui. Eu já sei que eu já cadastrei aqui nessa outra página, né? Tá aqui, ó. Então eu puxei os meus 70, que ele deu a minha conta. Então puxei para cá. Margem de lucro que eu quero ter nesse serviço aqui. Depois eu coloco imposto. Então aqui, ó, você consegue colocar tanto a margem de lucro quanto o imposto. Você consegue colocar em porcentagem, né, direto. Então, se você tem o MEI aí, é 6% de imposto, né? E aí ele vai já descontar no valor final. Mas eu ainda preciso fazer uma coisa muito importante, que é justamente colocar todos os meus custos fixos. Qual que é a ideia, né? Na verdade, o que eu tenho que fazer aqui é justamente vir aqui em editar. Aí eu venho aqui, ó, e ligo todos, né? Ligo todos aqui, porque a cada orçamento que você criar, ele vai ter que vir com o custo fixo já direto. Então, você vê que eu selecionei todos aqui, ele já veio com o meu roll-up, ele já deu o meu 3.160, que é o meu custo fixo por mês. Né? E aqui eu não coloquei porque eu esqueci de fazer isso antes de começar o vídeo. Aí eu vou fazer aqui de novo que é rapidão. É só selecionar tudo, aluguel, luz, internet, beleza. Já deu aqui 3.160, valor hora mínimo R$70, margem de lucro depois eu coloco, imposto, vamos colocar, sei lá, 3% só para colocar alguma coisa. Custos variáveis, vamos dizer que o meu custo variável, por exemplo, nesse serviço aqui eu vou ter que comprar, sei lá, alguma outra ferramenta. É o meu cliente que vai comprar na conta dele essa ferramenta, mas aí eu falei que eu vou dar uma ajuda de custo ali para ele e eu vou pagar uma parte dessa ferramenta. Então, eu vou colocar, por exemplo, uns R$60 aqui, esse custo variável, certo? E aí a margem de lucro, vamos colocar, serviço digital, né? Geralmente a margem de lucro é bem grande, tirando todos os custos ali, né? Mas eu vou colocar aqui 80%. Então, beleza. Deu aqui a minha conta, o preço final é esse aqui, ó, R$ 3.574,97. O custo total que eu vou ter com esse serviço vai ser 2.860, que é o meu custo base, né? Com a minha hora mínima e o meu custo base e os meus custos variáveis, toda essa conta aqui dá esse custo total de 2.860. E aí ele colocou margem de lucro, né, nessa conta e também já fez o desconto dos 3%, né, e também já aumentou esse valor para ficar certinho. Então, esse aqui é o valor, R$ 3.574,97, de acordo com a nossa conta aqui. Óbvio que se o seu custo fixo mensal é 3.160 e o sistema aqui, de acordo com toda a conta que você fez, deu 3.574, é óbvio que você não vai precisar, né, colocar esse valor aqui só porque a matemática te deu esse valor. Óbvio que esse valor hora mínimo também é o mínimo que você vai fazer, então cada serviço vai ter um tipo de esforço diferente, né, que vai ter algum tipo de especificação de serviço que você vai precisar se esforçar mais, vai precisar fazer mais coisa, aí você vai adicionando, né, no serviço também, mas dá para ir mudando também, ó, a margem de lucro, vou colocar 90 aqui, ó, já abaixou, né, quanto menos você colocar de margem de lucro, logicamente ele vai dar um valor maior, né, justamente para você conseguir receber
o máximo possível aí sem se prejudicar no serviço, né? Então eu vou deixar aqui 30% mesmo para fazer os testes. E beleza, aqui tá então o nosso custo, né? O nosso valor aqui. Agora vamos para a parte que também ficou bem legal aqui, que é justamente você criar o próprio orçamento aqui dentro. Esquece essa ideia de criar orçamento em Word, criar em PowerPoint, todo bonitinho e tal. Óbvio que, né, em PowerPoint fica bem mais bonito. Claro, se você tiver um tipo de serviço que você precisa mostrar esse carinho maior, né, que precisa mostrar realmente esse visual mais agradável para o seu cliente, óbvio que você vai criar com PowerPoint. Dá para fazer algumas automações também para colocar, para tirar, né, colocar os dados daqui do Notion em um PowerPoint, né, em uma apresentação de slide, mas você pode fazer vários testes, né? Aqui eu estou justamente focando muito na praticidade e na objetividade de você criar, de você usar um sistema que vai te ajudar em todos os sentidos possíveis, né? A ideia era criar justamente uma calculadora de serviços aqui no Notion, mas, né, como eu já criei também o próprio sistema de orçamentos, ó, aqui, ó, esse sistema de orçamentos aqui, eu já puxei o orçamento para cá, para esse sistema aqui, e é basicamente esse é o padrão que eu tenho aqui. Agora, o legal também disso é que você consegue, né, você tem os dados aqui, então né, vai colocar os seus dados que você vai mandar o orçamento para o cliente. Se você tiver os dados do cliente em si, você coloca aqui também a data de emissão, coloca a data que você vai mandar, que você criou o orçamento ali, vai mandar para o cliente, a validade, se tiver alguma validade. Aqui embaixo você vai ter uma base de dados, né, uma tabelinha que você vai conseguir trazer o cálculo do serviço para cá, daqui a pouco eu falo disso. O pagamento, né, você coloca as suas condições de pagamento aqui, então você vai fazer toda a personalização você vai fazer aqui. E aqui embaixo também é muito importante que você precisa colocar o seu botão, o seu link do WhatsApp, né? É muito fácil colocar isso aqui também. Só vir aqui, ó, abrir a página e você coloca o seu link aqui, ó, do WhatsApp. E aí esse botão aqui, quando o seu cliente clicar no botão, deixa eu tirar isso aqui, ó. Quando o seu cliente clicar nesse botão aqui, ele vai já direto ir para o WhatsApp. Não importa se ele está no celular, não importa se ele está vendo essa página no computador, ele vai ir para o seu WhatsApp e você consegue colocar até uma mensagem específica aqui, né? Tipo, eu aprovo o orçamento, vamos fechar o projeto, ou então eu aprovo o orçamento, mas eu quero um desconto, não sei o que e tal. Você consegue dar uma brincada aqui também no orçamento, né? Para o seu cliente ter essa noção que ele está clicando nos botões ali e fazendo a coisa mais dinâmica, fica bem legal também. Mas o que eu quero mostrar é justamente isso aqui, ó. Então, eu tenho essa página aqui, que vai ser a página do seu serviço que você vai prestar. Então, vamos dizer que esse orçamento aqui é para eu fazer um serviço de SEO para o meu cliente, né? Então, eu vou colocar aqui SEO otimizado para site WordPress, vai. Eu sempre dou o exemplo de site, né? Porque é uma coisa fácil de entender, até para quem não faz site, nunca nem fez um site na vida, entende mais ou menos os valores ali, entende as propriedades de um site. Então, esse aqui eu até tentei mudar um pouquinho, né? Coloquei o SEO, só para você entender. Então, aqui, ó, já que eu achei um serviço aqui, eu vou colocar também aqui orçamento, colocar aqui, ó, SEO otimizado para site, beleza. Então, eu já tenho aqui a minha página do orçamento, que eu vou fazer todos os cálculos dos valores, puxar meu custo fixo. E aqui nessa página, por que eu não coloco aqui direto, né? Por que eu não crio as propriedades aqui em cima e faço aqui direto o orçamento? Porque quando você for exportar, você vem aqui, ó, e exportar, e você vem aqui em PDF e exporta assim do jeito que tá, não precisa mudar nada. Quando você for exportar, ele vai exportar aqui do jeito que está mostrando, né? Se eu exportasse aqui direto, ele ia mostrar todas as propriedades aqui, mesmo que eu escondesse elas. Mesmo que eu fizesse isso aqui, por exemplo, personalizar, jogo para cá, aplica e pronto. Mesmo assim, se eu fosse exportar essa página, ela ia mostrar várias propriedades. Então, você não quer que o seu cliente veja quanto que você, né, essa parafernália toda de cálculos aqui para você chegar num valor, né? Chegar num consenso de valor ali. Você não quer que seu cliente veja isso no documento. Então aqui vai ficar só essa parte aqui. Para isso que serve criar uma outra página. Mas, em contraponto, também é muito interessante a gente fazer uma outra página, porque eu consigo criar uma base de dados dentro dessa página aqui para ele justamente puxar o serviço específico que você vai fazer. Então aqui, ó, eu puxo o orçamento do cliente fulano e olha a mágica acontecendo, ele vai puxar o meu valor do serviço. Então aqui eu tenho 3, né, valor de serviço, porque eu tive que fazer os testes aqui
eu vi que é assim que ia funcionar melhor. Então aqui é a relação, né? Aqui é o meu roll-up, inclusive eu até errei aqui, ó, roll-up, pode ser roll só. E aqui embaixo é justamente o valor que vai aparecer aqui embaixo. A questão tem essa parte da quantidade, porque tem alguns serviços que a gente vai, né? Enfim, você vai querer fazer o cálculo e entregar um serviço específico para o seu cliente que tenha uma certa quantidade. Então, eu abri também essa questão, eu abri esse cálculo para abranger também uma certa quantidade que você vai fazer. Então, eu coloquei aqui, ó, vezes a quantidade, né? O valor vezes a quantidade, você vai achar um valor específico para aquele serviço. Geralmente são coisas menores, né? Então, sei lá, quem faz postagem em rede social, quem faz serviço por pacote, né? Você vai usar as quantidades aqui. Então, se eu mudar para 2, ele já vai fazer multiplicado por 2, 3, tal, e por aí vai, né? Já vai fazer a conta direto. E aí aqui, se você quiser, né? Se você quiser só não levar em conta esse valor aqui, mas quiser justamente fazer um outro valor que você tem em mente, por exemplo, deu 3.574 aqui, mas eu sei que vai ter uma taxa do PayPal, por exemplo, né? Você está fazendo um serviço, um orçamento para um cliente lá do exterior, né? Da Austrália, vamos dizer assim, de Portugal, e ele vai ter a taxa do PayPal, então você já coloca a taxa específica dentro do seu valor, né? Então você consegue fazer isso aqui também. Então eu sei que a taxa vai dar, sei lá, vai dar uns 100, uns 200 reais, vamos dizer assim. Então eu vou colocar 3.850, pronto. E aí, assim que eu colocar qualquer valor manual aqui dentro dessa parte aqui, ele já vai me trazer, ele já vai substituir aquele valor que estava antes, que é esse aqui, que é o valor que ele puxa dessa página aqui, né? Então você pode ver que é o mesmo valor, ó, 3,57497. Aqui, 3,57497, que é o valor final. Só que essa fórmula aqui eu fiz para ela ser justamente uma fórmula condicional, né? Então, quando tiver um valor manual, ele vai usar o valor manual. Quando não tiver, ele vai usar o valor que você puxou na relação. É justamente essa aqui de baixo, né? Orçamento 2. Ele já tem um valor ali. Ele vai trazer essa condicionalidade aí para você. E aí aqui vai mostrar o valor do serviço e a ideia é que você coloque aqui de novo para o seu cliente ver mais fácil ainda, porque às vezes, sei lá, por algum motivo o celular não mostra muito bem a tabela, por algum motivo o seu cliente ele passa despercebido aqui, então eu acho sempre legal colocar aqui embaixo também, em negrito, para ficar ainda mais visível. Aqui é a questão de pagamento, forma de pagamento e observações você consegue mudar também, né? E o botão do WhatsApp que eu já expliquei. Aí você pega e, se quiser colocar um ícone aqui também, ó, você pode colocar um íconezinho de documento, pode ser. Orçamento de serviço, você coloca o nome do seu cliente, né? Coloca o que vai ser o serviço em si, que você vai fazer. Ou então você coloca um nome mais estratégico, por exemplo, otimização de SEO, otimização de textos, e né, você faz um texto específico, estratégico para o seu cliente já abrir a proposta e já tomar já se impactar ali com o que você colocou, né? Que os textos, por mais simples que sejam, eles são bem importantes. Aí você vem aqui, ó, clica nos 3 pontinhos aqui, exportar em PDF no padrão e clica em exportar. Ó, então aqui, ó, você vê que ele veio em zip e veio também num arquivo totalmente, né, com o nome totalmente esfacelado aqui. Então você vem e apaga e coloca orçamento para serviço tal fulano. Bota o nome legal aqui e salva. Ó, até fazendo um adendo aqui daquele vídeo do orçamento que eu criei, né? Porque eu falei para você mostrar o orçamento para o seu cliente, só que com uma página publicada do Notion, né? Por que eu falei isso? Porque se você vir com a página, com o seu PDF e mandar o PDF para o cliente, ele vai chegar meio quebrado. Então ele vai chegar aqui, ó, ele vai ter o ícone, né? Vai ter o título, tudo mais. Vai ter os textos aqui, normal. Aqui embaixo ele já começa a dar uma quebrada, porque ele não mostra a tabela em si que você criou, né? Então ela fica meio quebrada aqui. Mas o total, o valor fica aqui normal, o pagamento fica aqui também. O botão do WhatsApp você vai ter que tirar, se for PDF, né? Então ele já vai vir sem aqui, porque ele não aceita o botão em PDF, né? O arquivo não aceita o tipo de elemento que é o botão. E aqui ele ainda vai vir linkado com a página que eu criei aqui, ó. Então, ó, ele vem linkado com a página do orçamento, né? Dentro do sistema que o seu cliente vai poder ver. Claro que ele não vai ter acesso a isso aqui, né? Então, se você não for dar acesso para ele a isso aqui, ele não vai conseguir ver. Então, vai só ficar o link sozinho aqui, né? Esse linkzinho aqui. Mas, no geral, funciona, né? É funcional, você consegue mandar tranquilo. Mas eu sempre recomendo, até no vídeo do orçamento que eu fiz, a você vir aqui em compartilhar. E você vem em publicar. E aí você publica essa página aqui, ó. Tira duplicar aqui. E copia o link aqui em cima. Você copia o link nesse clipezinho aqui. E aí manda para o seu cliente no WhatsApp mesmo. Então você pode
encurtar o link, inclusive, né? Porque esse link aqui é gigantesco que o Notion cria. Você pode encurtar, tranquilo, e aí você vem e cola no WhatsApp do seu cliente e manda para ele assim. É outra forma de fazer. É a forma que eu prefiro, né? Porque o seu cliente ele vê ali uma página mesmo, né? Como se fosse um site ali que você criou, sem precisar criar uma página no WordPress ou qualquer coisa assim. Você criou a página, mandou para ele, então você já mostra um carinho, você já mostra uma coisa a mais ali. É legal o seu cliente ver isso, mas você vai ter essa opção aí. É isso, eu tenho o orçamento aqui, ele sempre vai ficar aqui embaixo, né? Então você colocou o ícone aqui, o orçamento, coloca o nome dele aqui também, e você já vai ter o controle dos seus orçamentos aqui, né? E aí aqui nos custos fixos, ó, você vai ter também todos os orçamentos que você criou, que estão relacionados com o custo, né? Claro que você pode também tirar, por exemplo, algum custo que você tiver. Por exemplo, eu tenho aqui o software, vai. Vamos dizer que vai ser um serviço totalmente diferente, que eu não vou usar os softwares que eu pago todo mês, nesse aqui. Então, eu basicamente, né, venho aqui e tiro o orçamento específico que eu não vou usar o software. Aí eu já venho aqui, ó, ele já mudou o meu custo fixo mensal, já tirou a parte do software, que era R$80, né? R$80, então ele voltou para 3.080, né? Que tava 3.160, certo? Aí você vai fazendo essas mudanças assim para ver como que funciona para você melhor. Mas no geral, cara, é um sistema simples assim que eu fiz rápido aqui e tô terminando aqui nesse vídeo, que vai com certeza ajudar bastante gente, porque eu também já tive muito problema para fazer essa parte da precificação dos meus serviços, né? É uma coisa que não é fácil realmente, principalmente quando você está começando, né? Porque quando você já tem essa noção do mercado, já sabe mais ou menos como fazer, né? Quais são os preços padrões que você pode colocar em cada tipo de serviço que você tem, aí você já tem essa ideia, né? Mas no geral, acho que vai ajudar bastante gente que está começando aí na área, talvez. Eu vou terminar esse vídeo aqui só criando aqui a minha página de dashboard. Vou criar rapidinho aqui com você. Essa parte do dashboard também é muito importante, porque é justamente onde você vai visualizar o sistema inteiro, né? Então eu vou colocar aqui, ó, novo orçamento, aí tem o botão, aí tem as bases de dados, né? Só que para você criar os orçamentos, para você criar tudo e visualizar tudo que você quiser, você vai precisar abrir cada uma dessas bases de dados aqui, né? Cada uma dessas páginas. E não é o ideal você ficar abrindo tudo, né? E abrindo várias abas e tal. Vai perder um tempo ferrado aí no seu dia. Então, o ideal é você fazer uma página inicial, que eu chamo, né? Um dashboard ali, para você justamente conseguir fazer muito mais rápido isso, né? Posso colocar... Aqui eu não posso colocar nada, na verdade. É só abrir a página, vai ficar mais fácil. E aí, página adicionada, conclui e fechou. Aí eu tenho um botão aqui. Agora sim eu vou trazer os meus orçamentos recentes. E aqui vem para o lado e aqui eu coloco também a minha visualização vinculada dos orçamentos, beleza? E lá embaixo a gente consegue colocar também os custos fixos, né? Que não vai ser tão inútil para não aparecer aqui. Então eu vou colocar só para mostrar também. Então aqui vai ser a tabela. Eu vou deixar essa tabela aqui e aí eu vou criar, por exemplo, uma data que eu não criei. Vai ser a data, mas vai ser a data de envio. Data de envio, dia, mês e ano. Coloca aqui em cima. Vamos dizer que eu enviei esse orçamento aqui hoje mesmo. E beleza. Aí vai ter também a data. Vai ter outra data também, que vai ser a data de validade. Pra gente fazer também esse controle, né? Então vamos dizer que esse aqui vai vencer dia 18. Aí, esse aqui eu também vou colocar, ó. Vou colocar aqui o dia 6, eu enviei. E vai vencer amanhã. Beleza. Agora sim, eu vou criar uma outra visualização aqui em formato de galeria, que é o que eu mais gosto aqui para visualizar datas importantes. Eu vou colocar a data de validade. Vou colocar a data de envio de validade. Eu coloco o cliente aqui em cima. Aí eu coloco lista dos custos, não precisa, mais de lucro também não. O preço final vou colocar também, só precisa do final, né? Agora eu venho aqui e ordeno pela data de validade, para eu também ter essa noção. Então, tem que ser crescente, né? Porque essa aqui é dia 13. E aí, agora, uma coisa que eu sempre faço também nos meus sistemas, principalmente esses que eu quero fazer uma visualização legal, é que eu crio as fórmulas de TXT. Então, eu venho aqui, ó, data de envio. Aí, agora, eu faço o estilo, boto um style aqui para estilizar o meu texto, né? Isso aqui basicamente vai para minha visualização de galeria, para eu ver melhor lá. Eu quero data de envio, boto uma vírgula, boto um C, não, bota só um U, vai. Só um U, para ele ficar com um tracinho embaixo, que é o underline, né? Data de envio aqui em cima. E eu venho aqui de novo
e vou duplicar. Agora eu vou colocar a data, ficar só o vencimento. Aí eu venho aqui e mostro de novo as minhas datas de vencimento. E aí também eu vou fazer um outro, porque esse aqui vai ser diferente, que vai ser o do preço. Preço final. E aí eu tiro esse U e coloco o C, coloco um B, que é o negrito, né? O bold. E aí eu vou colocar um green, né? Que tem a ver com dinheiro, então faz sentido ser o verde. Volta o preço final aqui, beleza. Aí já ficou um dashboardzinho legal, né? Mas aí eu quero que ele me mostre só os ativos. Então eu também vou colocar o status. Você vê que tem várias coisas que eu não coloquei aqui, mais para deixar a coisa mais objetiva, né? Então eu queria terminar também nesse vídeo aqui. Então eu deixei o status e as datas tudo para fazer no vídeo. Eu vou colocar aqui, ó, em negociação, vai ser o meu em andamento, e esse aqui eu vou deixar fechado, pode ser, e esse vai ser novo orçamento, pode ser também. Beleza, aí eu vou tirar esse em andamento, deixar só aí, beleza. Esse aqui eu vou mostrar esse status também, né? Mostra pra gente aqui em cima, e esse 1 vai ser em negociação, e esse 2 vai ser novo orçamento, pode ser. Aí eu vou filtrar aqui só os ativos. Pode ser um A fechar aqui, sei lá. Não, pode ser negociação mesmo. Não, negociando, pronto. Negociando. Aí eu vou colocar alguma coisa que tem a ver com processo. Não, pode ser uma hora, a hour. Pode ser isso aqui. Que são meio que os recentes também, né? Mais alguma coisa que a gente pode colocar? Valor hora mínimo. Não, acho que não. E para fechar também eu vou criar um botãozinho aqui para nós, para facilitar para a gente fechar o orçamento, né? Então, orçamento fechado. E aí eu venho aqui em editar automação, tiro esse orçamento fechado, aí eu coloco, tiro esse botão na verdade, né? E coloco só aquele Vzinho verde, você mesmo. E aí eu vou editar a propriedade, o status vai ser fechado, que mais? Mais nada. Salvar. Salva. Aí eu oculto isso aqui, oculto isso aqui, oculto isso aqui, oculto isso aqui e ocultar tudo e vai ficar só o que eu preciso. Aí eu mostro esse botão aqui e pronto. Tá lá, meu botãozinho. Aí se eu clicar no botão, eu já vou fechar isso aqui, só que é claro que o filtro, ainda não fiz o filtro, então eu quero só... não é fechado. Na verdade... é só negociação, né? Tem que ser ao contrário. Tem que ser negociação. Agora sim, aí eu venho aqui o orçamento fechado e ele vai sumir, porque ele já foi feito ali. E aí, agora eu vou manter assim esse sistema aqui, até para o vídeo não ficar muito longo, mas para deixar para você, de graça para você usar esse aqui, eu vou... quando terminar o vídeo aqui, quando eu estiver editando ele, depois de editar, eu vou já fazer umas melhorias nele também, fazer uns aprimoramentos, principalmente nessa página inicial aqui, para você ter um dashboard decente, né? Porque aqui só tá o essencial mesmo. Mas uma coisa que eu vou deixar para você você consegue ligar nesse sistema aqui alguns outros sistemas, alguns outros templates que vão funcionar muito bem com ele, que é o quê? Que é o do CRM. Então imagina você fazer uma relação com o seu cliente aqui, escolher o seu cliente aqui, né? E também você fazer uma relação dos meses, né? Então você sabe exatamente quantos orçamentos você mandou, você enviou no mês, quantos você fechou, aí você consegue saber a sua taxa de conversão também, né? Para você saber como que você deve, às vezes, alterar o seu orçamento, às vezes mudar a sua comunicação com o cliente. E o financeiro, né, que eu falei, que é o financeiro que você vai trazer também os períodos, né, que lá tem o de meses, que tá muito legal também para você fazer. Enfim, dá pra você fazer muita coisa, né? Se você parar um pouquinho para analisar aqui a lista, né, dos templates grátis e acessíveis para você usar, você vai ter bastante coisa que você pode fazer, né, para você interligar com esse sistema aqui. Mas no geral, se você tem interesse em baixar e usar esse sistema aqui, vem no primeiro link da descrição que eu coloquei aqui embaixo e também dá uma olhada no segundo link, que é o do Super, que é o sistema completo para empresas. Então, se você achou legal essa parte de orçamento aqui, você não faz nem ideia do que o Super tem para te oferecer. É um sistema realmente completo para você organizar, fazer a gestão de toda a sua empresa. Fechou? Então, se você curtiu esse vídeo aqui, dá um like para eu saber que você gostou, para saber que eu posso trazer mais como esse aqui, fazendo sistemas, né? Pra gente aumentar cada vez mais essa lista de sistemas aqui, que já tá bem pequenininha, né? E se inscreve no canal também para você não perder nenhum outro vídeo, algumas lives que a gente vai fazer também. Eu vou trazer algumas lives aqui, tem bastante coisa para chegar aí de conteúdo. E é isso aí, até o próximo vídeo, valeu, tamo junto.